A nossa pandemia atual, para nós, parece um fenômeno único, porque para nós, que não conhecemos nenhuma outra grande, gigantesca pandemia, essa é a realidade que nos golpeia. No entanto, mesmo no século atual, mesmo nos últimos 100 anos, esta é apenas a sétima grande pandemia. Se nós contarmos a partir da gripe espanhola de 18 e 19, nós tivemos depois a gripe chinesa de 57 e 58, tivemos a gripe de Hong Kong de 67 e 68, mais ou menos 10 anos depois. Depois tivemos a SARS de 2002, 2003, tivemos a MERS de 2015 e a Ebola. E, finalmente, esta. Portanto, pandemias têm ocorrido com frequência. Os primeiros a fechar as fronteiras foram os Estados Unidos, que fecharam a fronteira para quem passou pela China. E, naquela época, a Organização Mundial de Saúde criticou os Estados Unidos por esse fechamento de fronteira. Em seguida, os Estados Unidos fecharam a fronteira por quem passou pela Europa. E, então, a União Europeia criticou os Estados Unidos por isso. E, em seguida, os países da União Europeia foram fechando as fronteiras entre si, num terceiro passo. E, finalmente, a China fechou as suas fronteiras aos outros, para não ter reinfecção. Então, o círculo de fechamento de fronteiras, ele próprio se fechou nesse processo. Eu não acredito muito que, por uma espécie de passe de mágica, a pandemia vai mudar o que nós temos hoje em matéria de líderes mundiais, porque a gente precisa ser realista. Nós podemos ter o nosso desejo de que o mundo deveria ser diferente, mas quem tem o poder de tomar as iniciativas são esses homens que controlam o poder. E no mundo há 4 centros de poder realmente predominantes. Os Estados Unidos, que hoje tem o Trump, a China do presidente Xi, autocrática, né? A Rússia do presidente Putin e a União Europeia, que é a única em que nós ainda nos encontramos um pouco, né? Com uma certa afinidade, porque tem essa preocupação com o multilateral, com o meio ambiente. Qualquer esforço posterior de reconstrução da cooperação internacional tem que partir de um entendimento americano-chinês, né? Toda vez que eles se entenderam, por exemplo, o Acordo de Paris de 2015 foi precedido de um acordo entre Obama e o presidente Xi. Então, teria que haver isso. Ora, quem é que acredita que o presidente Trump, se ele continuar presidente, ele vai tomar uma iniciativa, de repente, de pacificação e de valorização do multinacional? É muito difícil, né, imaginar uma coisa dessa. Eu acho que essa pandemia vai tornar muito manifesto que o peso dos mais desiguais vai ser muito maior, né? Quer dizer, o sacrifício deles são os que vão pagar um preço mais alto. Tomar conta dos velhos, tomar conta dos idosos, dos doentes, das crianças. Você sabe, no futuro, os grandes empregos vão ser todos nessa área. Por exemplo, em saúde, você sabe que a saúde no Brasil, daqui um pouco, vai estar quase representando 10% do PIB, né? Cada vez mais no futuro, os empregos vão estar nos sistemas de saúde, de educação, de cuidado dos velhos. Como é que o senhor analisa, digamos, a nossa cartografia atual e a tripulação que comanda o Itamaraty, em específico, e o governo federal, de modo geral? A política externa brasileira é quase que um não objeto, né? Ela não existe, né? No sentido de um corpo coerente de ideias, de iniciativas, ela não existe. Existem aqui e ali afirmações desconexas, né? Mas não se pode dizer que o governo esteja dotado de um pensamento internacional.